Amados, nosso tema da mensagem hoje é a grande dádiva do amor de Deus que transforma o pecador através de Cristo Jesus. A grande dádiva do amor de Deus que transforma o pecador através de Cristo e somente através de Cristo. Por quê? Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 21. Ao mesmo tempo que convido a igreja a ficar de pé, os que puderem, é claro, os que não puderem, permaneçam sentados. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 9 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Em verdade eu lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras realizadas por intermédio de Deus. Bendito o Senhor. Já rogamos ao Senhor para que o Senhor fale a nossos corações. Apenas estamos insistindo e clamando ao Senhor, porque viemos aqui para ouvir a Tua palavra. E que o Senhor, somente o Senhor, seja glorificado, pois tudo é para Ti e tudo vem de Ti. Oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. Jesus, ele era o cordeiro morto ainda antes da fundação do mundo. E propósito divino da redenção. O propósito divino da redenção fracassaria se o Senhor Jesus não cumprisse a sua parte no propósito eterno de Deus.
aquilo que fora combinado, antes que os fundamentos das montanhas tivessem sido estabelecidas, devia ser levado a cabo em todos os seus pormenores. Aquilo que foi prometido na Escritura Sagrada no Velho Testamento e que se manifestou antes da fundação do mundo, deveria se completar cabalmente, exatamente como os profetas haviam predito. Mesmo os mais terríveis ou as mais terríveis predições bíblicas, como a morte de cruz do Messias. Jesus, ele precisava entrar ele precisava entregar a sua alma como oferta pelo pecado e ser enviado como bode emissário. Alguém já ouviu falar no bode expiatório? O que significa isto? Quando nós chamamos alguém de bode expiatório? Alguém que foi condenado no lugar de uma outra pessoa que ela não praticou nada, mas que ela foi condenada por causa da maldade de alguém. E isto foi o que aconteceu com Jesus Cristo. E isto, a invenção do bode expiatório, era um bode que era enviado para o deserto, como se ele levasse ali consigo o pecado de todo o povo. Lá no deserto ele morreria, ele padeceria por causa da culpa de outros. E assim foi feito com Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas culpas, ele não teve culpa nenhuma, mas ele levou sobre si a nossa maldade. Ele foi o nosso bode expiatório. Sozinho, o Senhor Jesus, ele deveria pisar o lagar e derramar a sua alma até a morte. Todavia, ele não foi rebelde e nem se recusou a assumir o nosso lugar na cruz. Ele se alegrou em fazer a vontade do Pai. E pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, que era nossa, era minha, que era sua. E é por isso que somente Cristo, somente através dele, alguém pode ser transformado de uma vida de pecado, de uma vida de condenação, de uma vida que aquela pessoa está caminhando a passos largos para o inferno, para andar em direção a Deus. Somente Ele assumiu o nosso lugar, a nossa culpa na cruz. E é por isso que somente através de Cristo Jesus, todo e qualquer pecador, independente do pecado que tenha cometido, independente de quem quer que seja, Cristo Jesus pode transformar. Mas para isso é necessário que o pecador permita. Ele jamais vai tomar-nos na marra e se apossar de nós, tomar posse de nós. Ele pagou o preço pela minha vida, ele pagou o preço pela sua vida, ele pagou o preço pela vida de qualquer pessoa que exista na face da terra, ou que existiu, ou que ainda há de existir. Ele pagou. Ele tem direitos sobre nós. Mas Ele não exige isto, Ele quer que nós voluntariamente, em demonstração de amor,
em retribuir e reconhecer o que Ele fez por nós na cruz, aceitar o preço que Ele pagou e entregar voluntariamente a sua vida para que Ele o transforme naquilo que Ele quer que nós sejamos. A redenção se originou no grande amor de Deus. E é por isso que esse texto bíblico de João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A regeneração, a transformação das nossas vidas originou-se no amor de Deus e não na nossa capacidade, e não naquilo que nós somos ou que podemos ser. Amados, o julgamento já está em andamento, mas muitos de nós não percebemos isto. O julgamento já está em andamento, e o ponto crítico do julgamento para cada um que já conhece o Evangelho será a sua atitude para com o conhecimento que possui. O nosso comportamento dirá quem somos. E não adianta nós simplesmente participarmos de uma igreja, seja ela qual for. Não adianta eu ser um crente batista, não adianta eu ser um crente da Assembleia ou qualquer igreja que você possa imaginar. Se o meu comportamento não condizer com o conhecimento que nós temos e com a fé que depositamos nele, o julgamento chegará a nós também. A salvação não está na igreja. O nosso comportamento é revelado quem nós somos. Onde está a nossa fé? Não adianta nós lermos a Bíblia e não colocar a nossa vida à adequação daquilo que nós vimos, que nós conhecemos. Qual é o crente que não conhece que Jesus Cristo manda nós amarmos os nossos inimigos? Qual é o crente que não conhece que o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos e diz que devemos fazer o mesmo uns com os outros? Nós fazemos? É fácil amar quem nos odeia? É fácil nós nos colocarmos como menor diante dos nossos irmãos? É fácil? O nosso comportamento, em obediência ou em rebeldia, diz quem nós somos. Não é a cadeira que nós sentamos na igreja, mas é o estilo de vida que eu e você levamos, é que diz quem nós somos. E não podemos ignorar que o julgamento está chegando. E a palavra de Deus diz que o julgamento começará por onde? Pela igreja, pela casa do Senhor. Portanto, atentemos para isto. Conheçamos a palavra e colocamos em prática, porque ninguém será considerado inocente diante de Deus. Ninguém. Deus conhece as nossas mazelas, Deus conhece o nosso coração, se temos intenção de sermos obedientes ou não. Ele conhece. A redenção está a nosso dispor. O Senhor levou sobre ele as nossas culpas como bode expiatório. Mas parece que ainda não nos serviu muito. Veja o versículo 17 e 18 do Evangelho de João, quando diz o seguinte:
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Crer não é acreditar. Crer é comprometer-se com o que você sabe. Pode perguntar a qualquer pessoa que passar aí na rua se ele acredita em Jesus. O que eles vão dizer? Será que você vai encontrar alguém que diz que não? A diferença é se você pergunta: que comprometimento tem na sua vida com Cristo? Qual é o teu compromisso com Ele? Aí você vai ver a diferença. E às vezes dentro das igrejas nós podemos fazer a mesma pergunta e vai ter diferentes respostas. Porque nós olhamos para a Bíblia como algo que parece que não é verdade. Ou achamos difíceis demais de colocarmos em prática. E às vezes as pessoas estão morrendo ao nosso redor, sem nós influenciarmos, através da nossa vida, as pessoas a crerem naquele em quem dizemos que cremos. Os homens maus evitam a luz, assim Jesus Cristo declara na sua palavra. Assim eles evitam a luz, como os olhos inflamados evitam a luz. Quem já fez uma cirurgia nos olhos aí? Raspagem nos olhos, cirurgia de catarata. Alguém já fez aí um bocado aí? Na claridade, como é que fica? Assim são os olhos dos maus. Querem sempre viver na escuridão para que as suas obras não sejam vistas. É o que a palavra de Deus diz. Amaram mais as trevas do que a luz. E a comparação é como alguém que está com os olhos inflamados. Que não suporta ver a luz, tem sempre que andar de óculos escuros. Meu pai e minha mãe fizeram cirurgia de cataratas, ficaram parecendo dois playboys dentro de casa. Os dois lá em casa de óculos escuros. E a gente brincava com eles. Eu digo: eita, depois de velho, estão numa marra. Meu pai até muito sem vergonha, caboclo. Meu irmão é mais caçador de conversa do que eu. Mas é assim que são os maus. Versículo 19 deixa isso muito bem claro. Veja só o que diz a palavra do Senhor, o que o próprio Cristo diz a respeito destes. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Mesmo a luz estando diante de nós, preferimos não olhar para ela, preferimos ignorá-las. Nenhum coração sincero tem medo de Cristo. Nenhum coração sincero se esconde da palavra. Olha para ela como uma criança faminta olha para o leite materno. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro. Os de corações sinceros que têm disponibilidade e compromisso com Cristo, além de não ter medo de Cristo, deseja se chegar dia após dia a Ele, porque Ele é a luz do mundo. E vai descobrir, até mesmo sem saber, que está sendo guiado pelo próprio Deus. Às vezes nós somos como carregados no colo. Você já percebeu isso? Nos momentos difíceis,
onde parece as trevas se agigantar, onde parece que não temos saída para onde encontrar a luz, o Senhor nos pega no colo e nos carrega, porque sequer conseguimos abrir os olhos, mas Ele está lá, com aquele de coração sincero. As pessoas podem até entrar na eternidade sem salvação, mas jamais entrará na eternidade sem ser amado. A eternidade não se refere somente àqueles que irão para o céu, porque aqueles que irão para o inferno será a eternidade sem Deus. Eles também foram tão amados quanto qualquer um de nós, qualquer um daqueles que irão para o céu. Porém, eles ignoraram este amor, não retribuíram este amor, foram para a eternidade amados por Cristo, mas não serão salvos, não irão para o céu. Eu acredito que será a maior tragédia para alguém é saber que não haverá mais oportunidade de escolher andar com Deus. Porque depois da morte física, depois que parar a respiração, nós não teremos mais oportunidade de arrependimento. Jamais. Marcos capítulo 12, versículo 28. Eu sei que o tempo está avançado, mas já vamos partir para o final. Marcos capítulo 12. Versículo 28, 29 e 30. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais. Sim. Marcos capítulo 12. Desculpem-me. Pastor, a idade está chegando assim, mas a gente está... Eu estava lendo, era o 38, gente. É 28. Obrigado, irmão Manel Filho, por me ajudar. Me ajudem. Pastor também erra. Somos humanos. Infelizmente tem alguns aí que acham que são inerrantes, né? Sejam bereanos. Diz assim: um dos mestres da lei, aproximando-se, e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouçam, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, que isso não tem na Bíblia. Isto é retribuir o que Deus fez por nós. Um filho, somente um, abriu mão dele por mim e por você. Amém? Glória a Deus por isto. Ai de nós se isso não tivesse acontecido. O Senhor te ama. E Ele já demonstrou isso
e demonstra todos os dias. E você? Você ama a Deus de maneira que este amor tem transformado a sua vida? O amor que nós devemos amar a Deus é aquele amor que nos leva à transformação todos os dias. E é por isso que Deus não aceita que nós o amemos a não ser através da obediência. Porque o amor que nós amarmos a Deus deve ser aquele amor que nos leva à transformação. O Evangelho de João, capítulo 14, deixa isso bem claro. Versículo 15, ele diz: se me amas, me obedece, ou guarda os meus mandamentos. Versículo 21, ele disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. E no versículo 23, ele praticamente repete a mesma coisa e diz: aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Aquele que guarda os meus mandamentos, verdadeiramente é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Este amor que nós amamos a Deus, ele transforma a nossa vida naquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós não podemos simplesmente dizer que amamos a Deus e não demonstrar através de atitude, porque os nossos sentimentos nada valem para Deus, se não for demonstrado através de atitude. Pode sentir, não é proibido sentir amor por Deus, mas demonstre isso através da obediência. Deus não somente nos ama, mas demonstra a extensão do seu amor quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Profundidade, largura, altura, que não se pode contar. O próprio caráter de Deus transborda generosamente este amor. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá testemunho, porque ele dá o Espírito ainda, quer dizer, sem limitações. Demonstração de amor. Que presente Deus dá àqueles que lhe temem, que lhe amam. O nosso dever é fazer o mesmo. Não somente com Deus, mas fazermos o mesmo um com o outro, amarmos com a mesma intensidade, nos colocarmos à disposição do outro com a mesma intensidade. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu com um propósito. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Esse é o propósito. Mas tenha a vida eterna. Não permita que tudo que Deus fez para transformar a sua vida tenha sido em vão. Quando nós ignoramos essa atitude de Deus, é vão. Nós tornamos vã a crucificação de Cristo. O propósito de Deus não muda quando nós ignoramos. E enquanto temos fôlego de vida, façamos valer aquilo que Deus fez por nós. Porque é somente enquanto há fôlego de vida, acabou o fôlego de vida, acabou-se a oportunidade. Nós não sabemos quando o fôlego de vida de nós terminará. Há muitos que pensam que dará tempo se arrepender. Há muitos que pensam que dará tempo escolher o dia da sua morte. A maioria de nós somos pegos de surpresa
Feliz daquele que fica no leito de hospital e os médicos dão dias, olha, coloca em ordem as tuas coisas, porque daqui a tanto tempo você vai morrer. É assim que acontece? A morte é uma realidade para cada um de nós. Ninguém passará por essa vida sem experimentar a morte. O melhor é nós reconhecermos o propósito divino e amarmos a Deus assim como Ele nos amou. E através das nossas atitudes demonstrar este amor. Porque Ele não quer que nós exercitamos aquilo que nós não conhecemos, mas aquilo que você já conhece. Coloque em prática. Em nome de Jesus. Não se justifique. Não coloque culpa em outras pessoas. Não coloque culpa no teu cônjuge ou nos teus filhos. Ou em um outro crente. Eu não sou crente porque eu vi crente errar. Cada um de nós prestaremos conta diante de Deus das nossas vidas, dos nossos atos. Pense bem. O tempo de conserto é agora. O tempo de fazer valer o propósito divino sobre nossas vidas é hoje. Portanto, arrependa-se, mude de atitude, permita que o amor de Deus te transforme e viva neste mundo de trevas, andando na luz, sendo exemplo para aqueles que precisam encontrar o caminho. Seja luz neste mundo de trevas. Que Deus nos abençoe. Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá de te conhecer. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvirmos a tua palavra, através das escrituras que o Senhor revelou a nós. Transforma nossos corações de acordo com a tua boa vontade, Pai. Se necessário, incomoda-nos, mas não permita que vivamos no pecado, acalentando-o em nosso coração. Não permita, Senhor, que o nosso amor por Ti seja revelado através dos nossos atos de obediência. Que venhamos extirpar qualquer sentimento de rebeldia, ou mesmo atitude de rebeldia, mesmo que não haja sentimento. Que venhamos fazer prosperar o Teu reino, através de nós, através dos nossos atos. Que prospere o Teu reino na nossa casa, na nossa família, nas pessoas que amamos, Senhor. Que nós sejamos esse instrumento em Tuas mãos. Que venhamos fazer valer o sacrifício na cruz, onde o Senhor derramou o Teu sangue até a última gota, para que nós pudéssemos ter vida. Ajuda-nos a demonstrarmos gratidão ao Senhor, desejando ardentemente obedecer-te sem reserva. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece tão bem, até melhor do que nós mesmos, porque foi o Senhor que nos formastes no ventre da nossa mãe. É o Senhor que nos conduz cada momento, sabe cada sentimento, antes mesmo que ele venha à nossa mente, ao nosso coração. Transforma-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Que a maldade dos nossos corações não seja empecilho de te servir, de obedecer-te. E obrigado, Pai.
porque sempre o Senhor se manifesta a nós, todos os dias, nos abençoando, nos protegendo, nos sustentando. Graças te damos por cada um que o Senhor trouxe à tua casa esta noite. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.